Boa tarde, amigos e membros da classe Ciência e Defesa da Fé. Sejam bem-vindos a mais um estudo, quando estaremos abordando mais um capítulo do nosso tema, vejamos aqui, a existência de Deus e o design inteligente. E para tanto nós vamos ler o nosso texto, que se encontra em Colossenses 2,8, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. O outro texto, 2 Coríntios 10, 4 e 5, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E agora vamos ver aí o nosso capítulo de hoje, que é o design inteligente e o testemunho de um ex-evolucionista. Antes então de darmos sequência, vamos orar. Graças te damos, Senhor, por mais um domingo de estudo da Tua Palavra. Suplicamos-te que nos ajude na compreensão deste assunto, que reforça ainda mais o nosso entendimento sobre a maravilha da vida que Tu criaste. Abençoe a todos que aqui estão participando deste estudo, dando-lhes discernimento, para que possam aprender cada vez mais sobre a Tua criação. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Aí então está o design inteligente e o testemunho de um ex-evolucionista. Então nós vamos ver aqui o texto que servirá também de base para nós, que é esse aí, ó, Hebreus 11, versículo 3, que diz assim: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Muito bem, então, aquilo que nós já havíamos começado na aula anterior, nós vimos a evidência, a favor do design inteligente bem antes, no universo, no cosmos, no sistema solar, na Terra, e depois passamos a ver essas evidências na questão da vida. E agora a gente está desenvolvendo também na bioquímica, estudando aí a complexidade biológica. E aí nós vimos, inclusive na nossa aula anterior, o design inteligente da bioquímica da vida se baseia na complexidade irredutível da vida microscópica. E aí, Michael Berry, que foi mais um ex-evolucionista que também aderiu ao design inteligente, então ele que cunhou esse termo complexidade irredutível. Nós vimos isso lá, e aí o que diz, o que é isso? Se refere a um determinado sistema composto de diversas partes que interagem entre si e no qual a retirada de qualquer uma dessas partes faria com que o sistema deixasse de funcionar. E realmente nós vimos lá aquele exemplo da ratoeira, com todas as suas partes, a plataforma, aquela tábua, o martelo, o sensor, a mola, não é isso? Então, todas essas coisas fazem parte da ratoeira e, com isso, a ratoeira ela precisa ter todos esses elementos ali funcionando ao mesmo tempo para que ela possa cumprir lá a sua função, que é pegar o roedor. Nós vimos isso lá e também fizemos aqui, claro, um paralelo com o nosso assunto, que é exatamente esse aqui. Nós vimos lá o flagelo bacteriano, ele é ligado aqui, ó, a membrana, aqui embaixo também está melhor para se verificar, ele é ligado à membrana celular e o motor. Ele é um motor que possui esse rotor que vai girar esse filamento aqui, ó, é como se fosse um fio,
de cabelo, e ele vai girar isso aqui para fazer com que a bactériazinha possa se movimentar, né, em várias direções. E nós também mostramos que, olha, aqui está, ela vai se movimentar através desse flagelo ali, e mostramos que esse processo é semelhante a um motor de popa de um barco, né, como eu estou mostrando aqui nesta foto. Então o motor vai funcionar para girar ali a hélice do barco, para fazer com que o barco se movimente, né, ali para frente. E isso também acontece a nível ali molecular, a nível daquela bactéria ali, funcionando da mesma forma. Então esse flagelo ele é movimentado ali por um verdadeiro motor, realmente, um motor molecular ali dentro ali já na membrana, ali bem próximo, anexado ali à membrana da célula. Muito bem, o responsável por esse estudo lá no livro A Caixa Preta de Darwin foi esse cientista aqui, Michael Behe, que também era um evolucionista, e ele acabou verificando as evidências, né, contra a evolução para que pudessem ter esses motores, como que o acaso poderia gerar esses motores, né, trabalhando aí no ambiente da vida. Então ele começou a questionar isso aí e escreveu esse livro, que é um best-seller, que realmente revolucionou aí, tem revolucionado aí a ciência, né? Muitos cientistas aceitam, outros criticam, mas o fato é que ele traz ali argumentos bastante convincentes. Hoje, então, nós propusemos trazer um outro cientista que também era evolucionista, e ele chama-se Jim Cannon, é esse aqui, Jim Cannon, esse é o livro dele, Biochemical Predestination, né? Ou seja, predestinação bioquímica, né? E ele é doutor em física pela Universidade de Stanford e coautor com Gary Steinman desse livro que nós falamos aqui, que está aqui, eu estou mostrando aqui no nosso slide, né? Predestinação Bioquímica, de 1969. Né? E esse livro foi escrito para exatamente dar apoio a essa evolução bioquímica, para tentar mostrar como que aconteceu lá na Terra pré-biótica, né? Lembra que nós falamos de Oparin, falamos também de Stanley Miller, que fez aquele experimento, e naquele experimento dele ali ele encontrou em laboratório alguns aminoácidos apenas, não passou disso, e até chegar a uma proteína é uma coisa que, né, é como se fosse de um tijolo para uma catedral. Então, esse cientista, o Dr. Cannon, ele tentou ainda explicar essa bioquímica da vida, publicou esse livro, um livro famoso, muito adotado pelos acadêmicos, mas o Dr. Cannon ele começou a questionar. Primeiro, então, ele dizia lá nas suas ideias, ele concluía que a vida podia ter sido bioquimicamente predestinada pelas propriedades de atração que existe entre as suas partes químicas, especialmente entre aminoácidos em proteínas, transformar ali aminoácidos em proteína. Mas nós sabemos que isso aí não é tão fácil assim. Então ele argumentou que a vida se originou com as propriedades químicas dos aminoácidos, fazendo com que eles fossem atraídos uns pelos outros, formando essas longas cadeias proteicas. Mas Cannon também acreditava que as proteínas eram diretamente formadas pela atração entre aminoácidos, né, sem a codificação do DNA, e que estes eram derivados de produtos químicos não vivos, inertes. São os produtos químicos ali, brutos, né, átomos, né, brutos, em ambiente propício. Ele acreditava nisso. Ele então começou a divulgar a sua teoria, divulgou para o mundo inteiro,
Mas, num determinado momento, ele começou a duvidar e começou a questionar sobre como essas primeiras proteínas poderiam ter sido formadas sem instruções genéticas. Okay? Sem instruções genéticas. Então, em suas palavras mesmo, ele diz assim: durante um período de anos, atuei em cursos de ensino no estado de São Francisco sobre a origem da vida e sobre o tema da evolução. Tornou-se cada vez mais difícil para mim, diz ele, dar exemplos aos meus alunos de mudanças evolutivas realmente observadas, pois é difícil encontrar registros fósseis de transição documentadas na literatura. Depois de se convencer de que as explicações materialistas para a célula eram insuficientes, então concluí que o design inteligente seria muito mais convincente, muito mais lógico, e aí passei a adotar nos meus cursos de biologia humana. Muito bem, então a partir de agora, nós vamos ver aqui um filme, um vídeo, mostrando exatamente esse desenvolvimento desses procedimentos, e aí nós vamos ver o testemunho dele lá no vídeo sobre essa mudança radical em seu pensamento e em seu trabalho. Existem realmente duas grandes perguntas na biologia. Como se conseguem formas vivas novas, com estruturas novas como asas e olhos da vida já existente? E, em segundo lugar, como a vida se originou na Terra? Sabemos que Darwin passou a maior parte da vida formulando uma resposta para a primeira destas duas perguntas. Charles Darwin comparou a história da vida na Terra a uma grande árvore cheia de galhos. A raiz da árvore representava a primeira célula viva e os galhos eram formas de vida novas e mais complexas que haviam evoluído com o passar do tempo deste primeiro organismo primitivo. Darwin tentava explicar como os galhos da árvore da vida se originaram. Tentava mostrar como a seleção natural podia ter modificado organismos existentes a fim de produzir a grande diversidade de vida animal e vegetal. Mas quando se chega à raiz da árvore, que representa a origem da primeira vida, a primeira célula viva, Darwin teve muito pouco a dizer. De fato, na origem das espécies, ele nem mesmo se refere à questão de como a vida podia se originar da matéria sem vida. Os únicos vislumbres que temos das opiniões de Darwin sobre o assunto aparecem numa carta que ele escreveu a um colega chamado Joseph Hooker. Com relação à primeira produção de um organismo vivo, se, e que grande se, pudéssemos conceber num lago pequenino de água morna, com todo tipo de amônio e sais fosfóricos, luz, calor e eletricidade, e que fosse formado quimicamente uma combinação de proteínas pronta para sofrer mudanças ainda mais complexas, atualmente tal matéria seria devorada instantaneamente, mas talvez este não tenha sido o caso antes que os seres vivos fossem formados. Nos últimos anos da vida, Darwin fez muito pouco para desenvolver sua ideia da origem da primeira célula primitiva. Mas nas décadas de 1920 e 1930, um cientista russo chamado Alexander Oparin formulou uma teoria detalhada sobre como isto poderia ter acontecido, chamada a evolução química. Oparin achava que poderia explicar a origem da primeira vida usando princípios do darwinismo. Ele imaginou elementos químicos simples se combinando e recombinando a fim de formar moléculas maiores. Depois, estas moléculas maiores se organizariam com a ajuda das variações do acaso e da seleção natural, formando a primeira célula viva primitiva.
Nas 3 décadas seguintes, muitos cientistas tentaram desenvolver estas ideias, lutando com as questões levantadas por Oparin. Como a vida podia ter surgido de simples substâncias químicas? O homem achou que sabia a resposta. O problema das origens biológicas tem sido há muito tempo, a meu ver, de um interesse real e profundo para mim, só por causa da extensão do problema e de sua importância. De onde viemos? Por que estamos aqui? Todos esses tipos de perguntas são dados do ponto de vista da ciência natural. Na década de 70, Jim Kenyon foi um dos principais teóricos no mundo sobre a evolução química. Ele tentava explicar como a vida na Terra começara simplesmente através de um processo natural. Em 1969, Kenyon foi o coautor de um livro importante sobre a origem da vida. Eu e Gert Steinman achávamos que se podíamos reunir todos os fatos da evidência empírica que havíamos acumulado desde meados até o final dos anos 60 em um argumento contínuo, ficamos muito entusiasmados com a possibilidade de explicar a origem dos elementos principais formadores da vida. Apesar do otimismo, Kenyon tinha diante de si um problema significativo. Para explicar o início da vida, ele teria, primeiramente, que explicar a origem dos elementos essenciais básicos para a construção de uma célula, as moléculas complexas chamadas proteínas. As proteínas possuem um amplo espectro de função na célula. Tudo a partir das exigências estruturais em termos de armação da célula, ao citoesqueleto até as enzimas, onde realmente processam as moléculas a fim de colherem energia ou construir elementos da célula. As proteínas fazem quase tudo na célula, menos armazenar informação genética, feita por conta do DNA e RNA. Porém, as tarefas diárias, como purificar a célula, criar energia, etc., são todas por conta das proteínas. Kenyon sabia que as proteínas foram tão importantes para as primeiras células vivas quanto são para elas hoje. Reconhecia também a complexidade de sua construção. Até a década de 60, os cientistas determinaram que as células são feitas de milhares de tipos de proteínas, e a função destas moléculas se deriva da sua altamente complexa forma tridimensional. As formas de algumas proteínas permitem que elas catalisem ou disparem reações químicas, por causa do encaixe perfeito que tem com outras moléculas na célula. Ao passo que outras moléculas de proteína formam componentes estruturais que se conectam uns aos outros. As partes individuais de um motor bacteriano, como esta estrutura tipo anel, ou são feitas de uma única molécula proteica ou um aglomerado delas encaixadas de uma forma específica. Essas proteínas são feitas de unidades químicas menores chamadas aminoácidos, as quais são unidas formando longas correntes. Há um grau enorme de complexidade de arquitetura nas unidades celulares, justamente nesses aminoácidos que formam as proteínas. Na natureza, usam-se 20 tipos diferentes de aminoácidos a fim de se construir correntes proteicas. Os biólogos as comparam às 26 letras do alfabeto. As letras podem ser organizadas num número enorme de combinações possíveis. Se as letras forem organizadas corretamente, o resultado será um texto com sentido. Porém, se não forem, o resultado será apenas uma série incoerente de letras. O mesmo princípio se aplica aos aminoácidos e proteínas. Há 30.000 tipos distintos de proteínas, cada um formado com uma combinação diferente dos mesmos 20 aminoácidos. Eles se formam em correntes, geralmente com centenas de unidades de comprimento. Se os aminoácidos estiverem na sequência correta, então a corrente se dobra numa proteína que funciona. As proteínas se combinam com seus aminoácidos de tal forma que os aminoácidos se fecham uns sobre os outros numa arquitetura pré-programada pela ordem dos aminoácidos. Eles se dobram numa certa estrutura e essa estrutura é capaz de realizar certa função. Assim, todas as proteínas na célula têm um certo padrão tridimensional,
baseado na organização dos aminoácidos na corrente. Esta organização é crítica. Se a sequência dos aminoácidos for incorreta, forma-se uma corrente inútil, a qual, ao invés de se dobrar numa proteína, será destruída na célula. As proteínas, como o código do computador, têm que ser exatas. A função do todo depende da organização exata de cada parte. Mas o que produz a sequência exata dos aminoácidos, que faz surgir formas e funções específicas das proteínas? Nas décadas de 50 e 60, as descobertas sobre a estrutura da proteína obrigaram os biólogos a confrontarem este mistério. Dean Kenyon acreditava que podia resolvê-lo. Em seu livro Predestinação Bioquímica, Kenyon e Gary Steinman propuseram uma teoria intrigante. Kenyon escreveu: talvez a vida tenha sido predestinada bioquimicamente pelas propriedades de atração que existem entre suas partes químicas, principalmente entre os aminoácidos nas proteínas. Quando o livro Predestinação Bioquímica foi lançado, eu e meu coautor estávamos totalmente convencidos que tínhamos a explicação científica para as origens. Kenyon propôs que as propriedades químicas dos aminoácidos faziam com que eles fossem atraídos uns aos outros, formando as longas correntes que se tornaram as primeiras proteínas. Isto significava que a vida foi efetivamente predestinada por nada mais do que a química. Muitos cientistas acataram as ideias de Kenyon, e durante mais de 20 anos, o livro Predestinação Bioquímica tornou-se um texto best-seller na teoria da evolução química. Mesmo assim, 5 anos após a publicação do livro, Kenyon quietamente começou a duvidar da plausibilidade de sua própria teoria. Foi durante todo esse período de tempo que minhas dúvidas sobre certos aspectos do registro evolucionário se tornaram aparentes. Ao entrar em contato com o contra-argumento poderoso dado a mim por um de meus alunos, não pude refutá-lo. Kenyon teve que explicar como as primeiras proteínas poderiam ter sido montadas sem a ajuda de instruções genéticas. Nas células vivas, hoje, as correntes de aminoácidos não são formadas diretamente pelas forças de atração entre suas partes, como Kenyon sugeriu. Ao invés disso, outra macromolécula dentro da célula armazena instruções para montar as proteínas. Esta macromolécula se chama DNA. No início, Kenyon acreditava que as proteínas poderiam ter sido formadas diretamente dos aminoácidos, sem nenhuma instrução de montagem. Porém, quanto mais ele aprendia sobre os aminoácidos e proteínas, tanto mais duvidava que as proteínas pudessem se automontar sem as instruções do DNA. No DNA, Kenyon encontrou uma molécula com uma propriedade que ele não podia explicar através dos processos naturais, porque, guardada na sua estrutura em dupla hélice, há uma abundância de informações na forma de substâncias químicas precisamente sequenciadas, que os cientistas representam com as letras A, C, T e G. Numa linguagem escrita, a informação é comunicada pela organização das letras. Do mesmo modo, as instruções necessárias para montar aminoácidos em proteínas são enviadas pelas sequências de substâncias químicas organizadas ao longo da escada do DNA. Este código químico tem sido chamado a linguagem da vida. Ele é o mais compacto e elaboradamente detalhado conjunto de informações que se conhece no universo. Como outros cientistas trabalhando na origem da vida, Kenyon notou que tinha duas escolhas. Ou tinha que explicar de onde vinham estas instruções genéticas de montagem, ou como as proteínas poderiam ter surgido diretamente dos aminoácidos sem o DNA nos oceanos primitivos. No final, ele viu que não podia explicar nenhum nem outro. É um problema enorme. Como se pode reunir em um volume submicroscópico diminuto do oceano primitivo toda a centena de componentes moleculares diferentes de que se vai precisar, a fim de que um ciclo de autoduplicação se estabeleça? Assim, minhas dúvidas sobre os aminoácidos se organizando sozinhos numa sequência biológica significativa, sem a presença do material genético pré-existente,
acabou atingindo, pelo menos para mim, o limite, já no fim da década de 70. Enquanto Kenyon reavaliava sua teoria, novas descobertas bioquímicas confirmaram a impossibilidade da autoformação de proteínas. Quanto mais pesquisava, incluindo até um período no centro de pesquisa da NASA Ames, mais se tornou aparente que havia dificuldades múltiplas com a ideia da evolução química. Experiências posteriores mostraram que os aminoácidos não têm capacidade de se organizar sozinhos em qualquer sequência biologicamente significativa. Diante de dificuldades crescentes em sua própria teoria e uma quantidade cada vez maior de dados sobre a importância do DNA, Kenyon foi forçado a enfrentar a importância da informação genética. Quanto mais pensava na alternativa apresentada na crítica e no problema enorme que todos nós que trabalhávamos nesse campo havíamos deixado de tratar, o problema da origem da informação genética em si, então tive que realmente reavaliar completamente minha posição em relação às origens. Para Dean Kenyon, uma nova pergunta tornou-se o foco de sua busca pela origem da vida. Qual era a fonte de informação biológica no DNA? Se pudesse chegar à origem das mensagens codificadas no mecanismo da vida, então poderia realmente chegar a algo muito mais satisfatório intelectualmente do que a teoria da evolução química. Ainda assim, Kenyon via que tinha diante de si um número limitado de opções. Já nos anos 70, muitos pesquisadores haviam rejeitado a ideia de que a informação necessária para a origem da primeira célula fora apenas o acaso. A fim de entender por quê, considere a dificuldade de se gerar apenas 2 linhas da peça de Shakespeare, Hamlet, jogando-se as letras do alfabeto em cima de uma mesa. Depois considere as instruções genéticas específicas requeridas para a construção das proteínas simples. Isto encheria centenas de páginas de texto impresso. Logicamente, um biólogo sério não ia acreditar que a vida surgira apenas por acaso. Ao invés disso, pensava-se na seleção natural agindo nas próprias substâncias químicas a fim de produzir a primeira vida. Porém, há um problema com esta proposta. Por definição, a seleção natural não poderia ter funcionado antes da existência da primeira célula viva. Ela só pode agir sobre organismos capazes de se reproduzir, células equipadas com DNA, as quais passam as mudanças genéticas às futuras gerações. Sem o DNA não existe autoduplicação, mas sem autoduplicação não existe seleção natural. Assim, não se pode usar a seleção natural para explicar a origem do DNA sem supor a existência da própria coisa que se tenta explicar. O acaso, a seleção natural e a própria teoria de Kenyon sobre a auto-organização, tudo ficou sem explicar a origem da informação genética. Kenyon agora via apenas uma única alternativa. Não existe a menor chance de uma origem através da evolução química, para até mesmo a mais simples das células. Assim, o conceito da vida, sendo resultado de um projeto inteligente, tornou-se imensamente atrativo para mim e fazia muito sentido, pois combinava intimamente com as descobertas múltiplas da biologia molecular. Nos anos desde que Kenyon rejeitou a evolução química, a ciência revelou detalhes de um sistema completo de processamento de informação que leva o carimbo oficial de um projeto inteligente. Com a animação computadorizada, podemos entrar numa célula a fim de ver este sistema extraordinário em ação. Após entrar no coração da célula, vemos os altamente enroscados fios de DNA, armazéns para as instruções necessárias a fim de se fabricar cada proteína no organismo.
Num processo conhecido como transcrição, uma máquina molecular primeiramente desenrola uma parte da hélice do DNA a fim de expor as instruções genéticas necessárias à formação de uma molécula específica de proteína. Outra máquina, então, copia estas instruções a fim de formar uma molécula conhecida como RNA mensageiro. Quando a transcrição se completa, o fio finíssimo de RNA carrega a informação genética através do complexo nuclear de poros, o porteiro para o tráfego dentro e fora do núcleo da célula. O fio mensageiro de RNA é levado a uma fábrica molecular de duas partes, chamada ribossomo. Após ligar-se a ela fortemente, inicia-se o processo de tradução. Dentro do ribossomo, uma linha de montagem molecular constrói uma cadeia de aminoácidos especificamente sequenciada. Estes aminoácidos são transportados de outras partes da célula e, então, ligados em cadeias de centenas de unidades de comprimento. Esta organização sequenciada determina o tipo de proteína fabricada. Quando a cadeia fica pronta, ela se muda do ribossomo até uma máquina em forma de barril que ajuda a enrolá-la na forma exata, que será crucial à sua função. Após a cadeia ser enrolada numa proteína, é então liberada e levada por outra máquina molecular até o lugar exato onde será usada. Isto realmente vira a cabeça da gente. Perceber nessa escala microscópica um aparelho sincronizado de modo tão perfeito, um aparelho que leva as marcas de um projeto e fabricação inteligente. E temos os detalhes de um imensamente complexo domínio molecular de processamento de informação genética. E é exatamente nesse novo campo, conhecido como genético molecular, onde vemos a evidência mais convincente de projeto existente na Terra. Muito bem, então vocês viram aí testemunho, do Dr. Kenyon a respeito do trabalho dele e da mudança, que ele sofreu em decorrência disso, quando ele começou a ver as evidências ali de um projeto inteligente, porque ali no DNA tinha a informação necessária para o funcionamento de toda a célula, inclusive da replicação celular. Então, esse trabalho naturalmente incomoda muita gente, que não quer mudar de ideia, que não quer perceber essas evidências. Então, em 1992, lá na Universidade Estadual de São Francisco, Kenyon foi proibido de ensinar na sua classe, e transferiram ele lá para um laboratório. Kenyon, então, levou seu caso ao Comitê de Liberdade Acadêmica da universidade, que conduziu uma investigação e recomendou que o corpo docente votasse a seu favor. Depois que Kenyon ganhou esmagadoramente o presidente do departamento, que estava perseguindo ele, cedeu e ele foi autorizado a ensinar o curso novamente. Por que isso? Porque existe um preconceito muito grande no mundo acadêmico e muitos pesquisadores, muitos professores, eles passam
por uma certa perseguição. E em muitos casos, inclusive, eles perdem os cargos, né, porque existe um sistema e fora daquela caixa, né, daquela bolha daquele sistema, que no caso é o sistema materialista, evolucionista, não se pode falar nada, não se pode criticar, não se pode ter nenhuma evidência ou mostrar nenhuma evidência contra aquilo que já existe. Então aí está um cientista que conseguiu, né, driblar essa situação, e o que nós vemos é que a apologética, que é o que nós trabalhamos aqui, a apologética cristã, ela tem se firmado na defesa da verdade, né? As evidências mostram essa verdade, ajudando a muitos a reforçarem a fé, né, no designer, né, no criador, que tudo fez com o poder da sua palavra. Vamos repetir aqui aquele texto que nós vimos lá no início, ele vai fazer bastante sentido, mais até agora, Hebreus 11:3, assim, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, nos tempos de Darwin, a célula era uma caixa preta, que se via na célula aparentava ser algo assim muito, pouco que se via era muito simples, né? Quando na realidade hoje se sabe que não é. Mas essa aparência enganava, e muitos que pensavam que a vida fosse algo simples, para ter surgido assim de maneira, digamos, fortuita ao acaso na natureza, né? Então não é bem assim. Então a Bíblia, ela diz que a vida não é tão simples como pode parecer. Ao contrário, ela é irredutivelmente complexa. É o que nós estamos vendo aí. Pois somente a mais poderosa mente do mundo poderia tê-la criado lá no princípio, onde não existia seres humanos, não existia nada. Então, este é o designer, o criador, que existe e se preocupa com a sua criação. Se preocupa com a vida de uma forma geral e também conosco, como seres humanos, de uma maneira muito especial. Amém? Então é nesse que nós realmente colocamos a nossa fé, a nossa crença, e não temos dúvida nenhuma que tudo isso surgiu pela palavra poderosa desse Criador. Chegamos então ao final aqui do nosso estudo de hoje. Nós vamos ler aquele texto que nós gostamos muito. Vou colocar aqui para vocês, que diz assim, 1 Pedro 3,15, antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Portanto, tenham todos um ótimo domingo ainda aí pela frente e uma semana abençoada que já está começando. Hoje já é o primeiro dia da semana. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.